Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Bom dia! Estamos chegando neste lindo sábado com mais informações para você, homem e mulher do campo, e também você, homem e mulher da cidade. Bom dia, Sandro. Bom dia, Isabela. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Sandro. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer começar o dia nesse final de semana linda e, como o Francis falou, trazendo novidades do agronegócio para vocês. Isabela, você tem novidade pra gente hoje? Tenho sim, Francis. Na última terça-feira a gente falou aqui no programa sobre o manejo integrado de pragas. Muitos amigos do campo me procuraram, querendo saber mais sobre esse assunto. Alguns queriam saber exemplos de sucesso dessa prática no dia a dia. Ah, legal, Isabela. Muitas são as histórias de sucesso do MIP. Para você ter uma ideia, somente na safra 2013 e 2014, o Brasil utilizou aproximadamente 140 milhões de litros de inseticidas ao custo de cerca de 2,5 bilhões de dólares para o controle de pragas apenas da soja. Pesquisas da Embrapa mostram que poderíamos gastar muito menos com a adoção do manejo integrado de pragas da soja, ou MIP-soja. Testes realizados em propriedades particulares mostram que reduzir o uso de agroquímicos pode não apenas diminuir o impacto do ambiente, como aumentar a eficiência do controle de pragas e aumentar a renda do produtor. E não para por aí, Francis. Os benefícios da tecnologia foram demonstrados em áreas experimentais mantidas pela parceria Embrapa Soja e o Instituto Emater. As duas instituições instalaram na safra 2013 e 2014 cerca de 50 unidades de referência em propriedades para avaliar a eficiência do MIP. Nessas áreas, com tamanhos entre 4 e 270 hectares, as pulverizações foram reduzidas de 5, que é a média do estado, para 2,6 aplicações. O Maurício Sérgio, pesquisador da Embrapa, falou sobre os ganhos do produtor ao se aliar ao MIP. É um manejo que aborda de forma ecológica as pragas do cafeiro. E dentro dessa perspectiva a gente atinge os 3 pilares da sustentabilidade, seja na sustentabilidade ecológica, porque nós reduzimos significativamente o número de pulverizações com defensivos e que traz benefício ao meio ambiente. A sustentabilidade social, já que a redução e a utilização de forma correta dos defensivos reduz a contaminação dos produtos, ou seja, é benefício para o consumidor, para os aplicadores e produtor. E o pilar econômico, que a gente pode reduzir significativamente, ou em muitos casos, eventualmente, não ter a necessidade em um determinado ano de utilização defensiva. E isso tem implicação direta no bolso do produtor, que ele vai deixar de ter essa despesa, que pode ser de até 15% do custo de produção. Mesmo, Isabela, esses resultados mostram ser possível diminuir o uso de agroquímicos no controle de pragas da soja, que propicia melhorias na renda do produtor e minimizar o impacto ao ambiente. O sucesso desses testes fez com que, na safra 2014-2015, fossem instaladas mais de 220 unidades de referência em todas as regiões sogícolas do Brasil. Outro resultado obtido nas unidades de referência, Francis, foi o baixo custo para a realização do controle de pragas e a estabilidade na produtividade. Considerando o custo de utilização de inseticida por hectare de R$ 54,10, o serviço de pulverização a R$ 24,79, o custo total para manejo de pragas com prática do MIP foi de R$ 144,57 contra R$ 302,06 em áreas que fizeram manejo convencional. Isso significa que nas áreas de MIP o investimento foi reduzido pela metade. A produtividade entre as duas áreas foi bastante similar, com uma pequena vantagem produtiva nas áreas em que se praticou o MIP. O Rogério Antônio Silva, pesquisador da EPAMIG, falou sobre a redução de prejuízos e sustentabilidade da cultura. O manejo integrado de pragas é uma das mais importantes práticas para o processo de certificação, onde se preconiza a sustentabilidade da cultura, tanto socialmente como agroecológica como econômica, onde se busca com isso
o uso racional dos defensivos agrícolas, procurando usar somente produtos registrados com baixa contaminação ambiental e baixo nível de toxicidade. Com isso, se busca um produto de qualidade, sem resíduos de defensivos e que busca a sustentabilidade da cultura com a certificação e com a possível rastreabilidade do produto. Isabela, o manejo integrado de pragas é uma tecnologia que busca manter o ecossistema da soja o mais próximo possível do equilíbrio. Esse manejo colabora com a sustentabilidade da lavoura e a preservação do meio ambiente a longo prazo, evitando o uso abusivo de inseticidas. O MIP promove ainda o controle racional das pragas por meio da associação de diferentes táticas, como o uso de cultivares mais resistentes a essas pragas, controle biológico, prioridade a agrotóxicos mais seletivos aos inseticidas aos insetos benéficos e mais seguros ao homem e ao meio ambiente. Ocorre principalmente o uso racional dos químicos, Francis. Pois é. Isabela, a gente vai para um breve intervalo, mas em 1 minuto e meio temos mais informações. Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês? Isso mesmo! Conheça o mais completo resort de Caldas Novas, Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas, lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço. Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado. Mirante da Serra Termas Resort. Informações 38 9951 7671 ou 3408 7671. Hoje e amanhã é dia de comprar barato no fim de semana garantido Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, bebidas. Todos os produtos da cesta básica com o menor preço para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Fim de semana garantido Supermercado Paracatu. Essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até às 21 horas e domingo até às 13 horas. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Paracatu Rural. Francis, quem se propõe a seguir a vida como homem do campo, se sujeita a alguns problemas comuns à vida dessa forma. Já outros problemas não são tão comuns. No caso de Minas Gerais, como é o caso do mormo, o Brasil registrou em 2015 mais de 155 casos de mormo em 12 estados, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. No Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul já apresentaram casos da doença nesse ano. É isso mesmo, Isabela, é um ótimo assunto para a gente falar aqui hoje no Paracatu Rural. Se eu bem me recordo, como comparativo, o MAPA contabilizou 202 registros de mormo em todo o território nacional no ano de 2014. Roraima foi um caso, Rondônia 8, Pará 6 casos, Mato Grosso 18 casos, no Goiás 1 caso. São Paulo registrou 26 casos de mormo, Paraná 2, Espírito Santo 4, Bahia 7 casos, Sergipe 1 caso, Alagoas também 1, Paraíba foram 10 casos registrados, no Rio Grande do Norte 5 casos, no Ceará também 10 casos, aqui em Minas Gerais foram 7 casos de mormo registrados, já em Pernambuco, pasme, 95 casos de mormo em equinos. A doutora Cláudia Kerber, especialista em mormo em cavalos, explicou o que é o mormo e como ele se estabeleceu no país. Então, a origem dele é europeia. Na verdade, o mormo ele foi o principal problema de saúde pública no final do século XIX e começo do século XX, tanto na Europa como no Brasil. Também atinge humanos. E ele veio através de cavalos importados, se estabeleceu no Brasil e ele se estabeleceu, naquela época, havia muita atração animal. A companhia de bondes, por exemplo, o exército tinha uma grande quantidade de animais confinados e isso favorecia, então, a proliferação da bactéria e favorecia também a infecção em humanos. Aí, mais ou menos em 1898, veio o Dr. Adolfo Lutz para o Brasil. Foi o primeiro a diagnosticar e a isolar a bactéria no Brasil, confirmando, então, que se tratava realmente de mormo.
E a partir daí, com a substituição da tração animal pela tração mecânica, o mormo foi desaparecendo. E aí foi ficando menos frequente, até o momento em que, em 1969, na região de São Lourenço da Mata, que hoje é a região metropolitana do Recife, foi a notificação do último foco. E a partir de então não teve mais notificação. Então o Ministério considerou que a doença estava extinta, permaneceu por 30 anos. Na verdade, eles não reapareceram. E isso é uma dúvida importante, porque eles permaneceram, as pessoas, os veterinários que trabalham na zona da mata nordestina, principalmente Alagoas e Pernambuco, davam conta da morte de 200, 300, 400 animais de uma vez. Então, a questão é, o mormo sendo considerado extinto, eles achavam que era um garrotilho atípico, chamavam, ou catarro de burro. A realidade do local é uma região canavieira, de encostas acentuadas, de difícil mecanização, e por causa também do calor e da umidade, é um ambiente adequado para a bactéria. O mormo ou lamparão é uma doença infecto-contagiosa dos equídeos, causada por uma bactéria que pode ser transmitida ao homem e também a outros animais. Os sintomas mais comuns são a presença de nódulos nas mucosas nasais, nos pulmões, gânglios linfáticos, catarro e pneumonia. A forma aguda é caracterizada por febre de até 42 graus, fraqueza e prostração, pústulas na mucosa nasal que se transformam em úlceras profundas, com uma secreção inicialmente amarelada e depois sanguinolenta. Há também o entumecimento ganglionar e dispneia, Francis. Isabela, a contaminação do animal pode se dar pelo contato com material infectante, como o pus, secreção nasal, urina ou até as fezes. A bactéria penetra por via digestiva, por via respiratória, por via genital ou cutânea, por lesão. O germe cai na circulação sanguínea e depois alcança os órgãos, principalmente os pulmões e o fígado. O mormo se apresenta de forma crônica ou aguda. Os animais suspeitos devem ser isolados e submetidos à prova complementar de maleína, sendo realizada e interpretada por um veterinário do serviço oficial. A mortalidade dessa doença é muito alta. A doutora também falou sobre o tempo em que os sintomas aparecem a partir do momento em que a bactéria aparece no organismo. É muito variável. Nos muares e nos asininos, ela pode vir bem rápido, questão de dias. Mas os equinos costumam ser mais resistentes, a não ser que sejam submetidos a alguma situação de muito estresse. Ele não deve ser tratado e também não vai para descarte. Ele deve ir para o sacrifício. As autoridades sanitárias devem imediatamente ser acionadas por ser um problema de saúde pública e por ser uma zoonose, passa por ser humano, e também pelo risco de você ter de alastramento. O tratamento ele não é indicado porque o animal não vai curar e pode se tornar um portador crônico e manter a doença transmitindo para outros. Faz muitos anos, nós estamos nessa batalha aí, há muitos anos. Eu fiz um ciclo de palestras em 2002, isso foi em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, trazendo especialistas e divulgando esse problema para que as pessoas exijam o exame negativo de mormo para todos os animais que vêm de regiões onde há foco. Em caso de mormo, o produtor deve realizar a notificação imediata à defesa sanitária. O isolamento da área da infecção e isolamento dos animais suspeitos também deve ser feito. Sacrifício dos animais que reagiram positivamente à mesma prova de maleína, cremação dos cadáveres no próprio local e desinfecção de todo o material que esteve em contato com eles. A desinfecção também deve ser rigorosa nos alojamentos. Suspensão das medidas profiláticas somente 120 dias após o último caso constatado. Essas são as principais recomendações para lidar aí com os casos de mormo, Francis. Tá certo, Isabela. A gente tem que ficar atento, porque inclusive nessa época que a gente tem que transportar os animais, deve-se fazer aí uma avaliação do seu animal. Fica a dica do Paracatu Rural para você, hein? Olha só, voltaremos em 1 minuto e meio, daqui a pouquinho com mais informações. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio com agilidade na entrega dos produtos. E ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040 749, Alto do Açude, 3672 3630. www.superfertil.com.br
Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece em parceria com a Irrigaterra do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Ei, Isabela, 8 horas e 1 minuto. O Paracatu Rural de hoje terminou. Mas segunda-feira a gente está aqui de volta, depois do Brasil Sertanejo, do José Fernandes, às 7h45, não é mesmo? É isso mesmo, Francis. E se o ouvinte do Paracatu Rural quiser participar, com dúvidas, sugestões, é fácil, não é? É sim. Se você usa o WhatsApp, anote aí, é o 91810123, facinho. E-mail, contato@paracaturural.com.br. E a gente também tem o nosso portal paracaturural.com.br e nossa página no Facebook, facebook.com/paracaturural. Tivemos a direção geral de Humberto Neiva. Operações Sandro Mundim. Direção de jornalismo TJ Francis de Oliveira. Redação Gustavo Santana e Isabela Albernaz. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. Muito obrigada pela sua atenção e até segunda-feira. Bom dia, Sandro. Bom dia, Francis. Bom dia, Isabela. Bom dia, Sandrão. Olha só, bom final de semana pra você. Se for dirigir, não beba. E que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.